Com o advento das inteligências artificiais, muita gente ficou admirada logo de início. Depois veio a preocupação: será que elas vão nos substituir? Mas depois veio a compreensão de que, na verdade, elas podem nos ajudar a progredir, e em vários aspectos interessantes. Bom, pessoal, seja muito bem-vindo ao episódio 4 do Dev Mundo. E no episódio de hoje, eu convidei a Ruby Amos, que é uma pessoa que eu já conheço aqui na Holanda há um tempinho. A gente se conheceu, foi no ano passado, foi no Vila Saudade. A gente tem até um vídeo que a gente gravou junto, que tava com a minha esposa até no evento, que foi lá no... Foi em Utrecht, né, da última vez, não foi? E aí ela tá hoje aqui para poder conversar comigo, né, pra gente poder trocar um pouquinho ideia e falar sobre esse assunto super legal, que é inteligência artificial ligada aos negócios e como isso pode ajudar na carreira, como pode alavancar aí a sua empresa, talvez, e tal. Tem umas ideias bem interessantes. Ela tem artigo, que eu vi um artigo sobre ela falando sobre como é que funciona esse trabalho, o tipo de empresa que ela ajuda. Gente, tem muita coisa interessante. Eu tenho muito interesse porque eu sou aficionado, acho que é essa palavra, aficionado por inteligências artificiais, e saber que ela pode me ajudar até nos negócios, nos projetos pessoais, a dar aquela alavancada, me ajudar também a ter ideias interessantes, não sei. Então, seja muito bem-vinda, Rúbia, e conta aí um pouquinho pra gente sobre você e sobre esse trabalho que você faz aqui na Holanda. Oi, que delícia, que prazer estar aqui com você, fazendo parte desse projeto lindo. Obrigado pelo convite, né? Que honra participar mais uma vez dos seus projetos. Da primeira vez realmente foi com a sua esposa e agora o podcast. Então, onde podemos começar essa história longa para fazer ela ficar bem curta, né? A minha trajetória, ela começou na área tecnológica desde muito jovem, né, que eu era uma nerd. Desde os 15 anos de idade já comecei a usar computador, trabalhar com computador, na época que todo mundo falava assim, isso daí não é normal não, isso daí não é serviço de verdade não, vai trabalhar num escritório. Sei. Eu imagino. Na época do telégrafo, né, todo mundo usando telégrafo, e eu já estava querendo usar computador. Então foi assim, é uma trajetória muito longa, né, e eu profissionalmente já estou trabalhando com marketing, administração marketing há 26 anos. Essa parte de inteligência artificial desde 2020, então já está indo para 5 anos, ai meu Deus. Nossa, você pegou bem o iniciozinho ali, né, quando estava começando a surgir inteligências artificiais. Sim, eu estava muito curiosa, quando surgiu os primeiros chatbots, já comecei a pesquisar, analisar, já instalei, e todo mundo falando, cuidado, isso é perigoso, é igual a internet, né, quando surge a internet, toma cuidado, isso é muito perigoso, você vai colocar suas informações. Eu lembro que eu tinha até um nickname, eu usava nickname, porque eu também tinha as minhas preocupações, né, com privacidade e tal, mas isso é um assunto bem delicado na parte de inteligência artificial, porque vem abrangendo muita coisa, e se a gente não usar respeitosamente, realmente vai dar piti. É verdade, né? Essa minha jornada profissional, ela começa desde a área administrativa, né, eu fui programadora, como eu disse, passei pela área administrativa por um tempo, né, ninguém me disse que eu poderia ficar rica com programação, aí eu acabei largando. Eu acho que é o sonho, né? Até hoje muita gente acha que vai entrar na programação, vai ficar rico. Mas programador tem muita chance ainda, administrador tem menos, acredito, principalmente agora.
E fui passando por administração. Quando eu entrei em marketing, foi assim uma paixão muito grande, que entrei, fiz parte do conselho de marketing da faculdade que eu estudei. Maneiro. Fui eleita diretora de marketing, e a partir daí só fui crescendo, né, na área de marketing e agregando ferramentas, porque eu nunca parei de estudar, e eu sei que na minha área é impossível parar de estudar, porque a tecnologia toma conta, né, de todo o nosso trabalho. E fui passando, fui estudar inglês, né, eu não vim do Brasil para a Holanda, eu vim do Brasil passando por férias em Dubai, fui estudar na Nova Zelândia, fiquei estudando por lá por um tempo, morei por lá, aprendi inglês, voltei, me casei, me mudei para a Alemanha, e da Alemanha mudei para a Holanda, e aí Caramba, veio a colecionando frustração. bagagem, colecionando diversos tipos de Línguas, experiências. né, colecionando Sim. línguas. Culturas também, porque isso ajuda muito no marketing, entender o marketing Uhum. europeu também, né, que Imagino. é uma das dificuldades muito grandes de outras pessoas que fazem marketing para a Europa, é entender como falar com o público holandês, por exemplo, europeu de modo geral, mas especificamente o holandês. Você não faz a mesma propaganda que você faz para os Estados Unidos, não funciona aqui. E se funcionar é de uma forma bem menos qualitativa. Então, assim, e no momento de frustração, depois de estar fluente em holandês, tentando trabalhar em várias áreas, nas minhas áreas, né, administração, marketing, qualquer outra coisa, eu sempre escutava, não, a gente tem outro candidato melhor do que você, que fala Ah. holandês melhor do que você. Aí eu fiquei, chega no momento que você tem que analisar, né, o que eu vou ser quando crescer, e eu sei exatamente o que eu queria, que era ser empreendedora, né, eu tenho esse sonho desde os 16 anos de idade, quando eu escrevi no meu livrinho de anotação, lá junto com os desenhos de teenage, escrevi lá que eu ia ser empreendedora, e acho que foi, sempre saindo da zona de conforto, você encontra os seus limites e acaba construindo coisas maravilhosas, né? Que acho que isso é bem do empreendedor mesmo. É verdade. Então, eu quando estava morando na Alemanha, falando holandês, então já não poderia trabalhar na Alemanha, trabalhar em inglês teria que ser na área administrativa, só na costa do país, então lá eu encontrava trabalho para caramba. Na costa do Mas eu não país é queria, qual área que você tá querendo dizer? Amsterdã, Rotterdam, Ah, sim, sim, Amsterdã, pro lado ali, perto do Canal da Mancha, ali pra é, cima. na Amsterdã, Rotterdam são as áreas que, se você fala inglês, você encontra bastante trabalho. Inclusive, Verdade. me ofereceram trabalho porque eu falava inglês e português, então tem empresas brasileiras em Legal. Rotterdam que oferecem essas oportunidades. Mas eu não queria, eu queria morar aqui no interior, entendeu? Sim. Eu queria falar porta, porteiro e trator em holandês. É, tem uma vibe diferente, né, a gente também quando se mudou aqui Tem. pra Sten, a gente veio com essa mentalidade, a gente quer o interior, a gente quer essa paz, essa coisinha assim. Exato. E aqui tem, né, onde eu moro, tem, no interior na Alemanha, a cidade que eu morava, que é aqui, bem pertinho, também é assim. Então, você tem que fazer suas escolhas, né, o que te faz feliz, o que realmente você quer. Aí eu pensei comigo, falei, quer saber, eu vou fazer uma pesquisa, análise de mercado, porque eu sou marqueteira, eu sei como é que faz o negócio. Eu fiz uma análise bem grande, acho que foi por um ano e meio, mais ou menos, análise interna e externa, né? Interna para analisar o que eu sou capaz, o que eu quero, o que eu gosto, o que me faz feliz, e o que o mercado pode me oferecer, e o que o mercado precisa, né? Porque eu queria trabalhar na Holanda. E essa análise só dava marketing, flexibilidade, web design. Eu falei, quer saber? Eu já era programadora para ser web design, só preciso fazer um curso. É verdade. Aí eu já tinha 2 faculdades, né? Para fazer a terceira não era difícil. Aí eu fiz aqui na Holanda a faculdade de web design.
profissional, e comecei a abrir minha empresa nessa época. Em 2020 eu fiz uma troca, troquei o nome e o rumo da empresa, para ela crescer de uma outra forma, e passei a atender os empresários holandeses que precisavam de web design e esse tipo de serviço. E foi devagarinho, né? Aham. É de grão em grão que a galinha enche o papo. Sei. Mas você falou que mudou o rumo da empresa e o nome. Qual era o foco antes? Era um pouco diferente? Então, era mais trazer produtos brasileiros para vender no mercado holandês, né? Como Aham. eu tinha esses contatos em Roterdã, então seria uma possibilidade, mas acabei encontrando várias dificuldades, vários desafios, porque as empresas que vendem dessa forma são empresas muito maiores do que eu. Então, assim, são empresas exportadoras do Brasil, então eu estava querendo competir com os tubarões maiores que o Brasil tem. E quando eu percebi isso, eu falei, ok, aqui não vai dar certo, então vamos analisar o que eu tenho de melhor e o que eu tenho de especial. E foi quando eu me formei em web design, eu falei, agora não vou fazer mais representação comercial, que era a minha empresa inicial, vou passar a atender o público interno de uma outra forma, que aí entrou web design e análise de marketing. Aí eu passei a conhecer muito melhor o mercado holandês, né, porque já vinha fazendo análise de mercado desde 2017. Então, essa troca foi perfeita, assim, parei de dar murro em ponta de faca, e passei a atender o público que queria o meu trabalho, onde a língua não era mais um problema, mas uma solução. Uhum. Então, você faz um trabalho com a sua especialidade, ajudando os profissionais que já estavam no mercado holandês. Então, assim, foi maravilhoso. Eu fiz sites para quem mora na Espanha, para quem mora no Canadá, Oh, para legal. holandeses, aí acabaram me encontrando, alguns brasileiros me encontraram, acabei atendendo os queridos brasileiros também, e aí foi abrangendo, né? Eu falo 4 línguas, normalmente os meus sites são pelo menos em 2 línguas, e sou eu mesmo que cuido da parte de conteúdo. Eu tenho a minha equipe que cuida da parte de construção, né, dos sites, mas o resto está tudo na minha mão, ainda estou segurando ainda. E qual você sentiu, assim, que pode ter sido um desafio, até mesmo aprendizados que você teve na hora de começar a AMI Web Services aqui na Holanda? Talvez em questão de mercado, né, abertura de empresas interessadas em mergulhar mais em tecnologia, ou não sei se você pode ter encontrado, às vezes, empresas que eram muito engessadas, né, e as pessoas tinham um pouco de dificuldade, queriam evoluir, mas tinham dificuldade de aceitar as inovações de ferramentas que a gente tem. A For Me Web Service, ela surgiu pouco antes do corona. Eu já estava plantando, né, as sementinhas dela no boca a boca, né, sempre comece no seu network, as pessoas em volta de você. Então isso foi para mim muito, muito bom, porque quase todos os meus amigos são holandeses, né, tem poucas pessoas que são estrangeiras no meu grupo de amizades, então eu fui fazendo contatos, e quando surgiu o corona, todo mundo estava querendo entrar online, e aí eu comecei a vender site para todas as empresas que eu podia, que estavam ao meu redor, que queria começar a trabalhar online, que já tinha uma empresa, eu já estava já estava atendendo com serviços, e precisava de um website. Então, Uhum. assim, o começo foi bem esse mesmo, fazer websites para pequenas empresas, atender essas pessoas que não têm nada com tecnologia, que às vezes faz um tipo de serviço manual, o cara que vende carro, que não tem interesse nenhum em aprender como é que faz o website, ou como é que vai construir o marketing dele online.
Então, esses eram meus clientes, assim, e era perfeito, porque eu estava começando num mercado totalmente desconhecido, então, o network, né, das pessoas que estavam perto de mim foi indicando, e aí esses indicando outros, olha, vai lá na Rúbia, porque ela entende o cliente super bem, e foi assim que eu fui crescendo, mas foi bem complicado, mostrar para o cliente holandês que uma brasileira pode entender o mercado deles. Então, assim, eu só precisava do primeiro contato. Depois que eu consegui o primeiro contato, aí eu podia mostrar meu talento, que é a comunicação, né? Entender o cliente é uma das minhas maiores capacidades. E faz toda a diferença, né? Assim, a pessoa pode ser do marketing e ela vai precisar muito disso, mas até se a pessoa for designer ou for desenvolvedor, que às vezes acha que só precisa ouvir a ideia e reproduzir, não, quando você entende, É. quando você sabe aonde ele tá querendo chegar, quais são os clientes, qual é o produto, isso faz toda a diferença, né? Realmente, e eu acho muito legal quando um pequeno empreendedor fala para mim assim, ó, eu preciso de um site. Aí eu falo para ele, ótimo, qual é seu sonho? Como você quer crescer? Você pode crescer, você tem intenção de crescer, como você começou, como você faz seu serviço, entendeu? Aí eles ficam assim, mas eu só queria um site, por que ela tá me perguntando isso? Porque a ideia de todos os meus serviços, né, porque eu também faço análise de marketing, prestação de serviços como consultora, tem inclusive uma parceria nova agora com a Cleuma Santos, para dar consultoria e mentoria para empreendedoras que estão querendo crescer, né, que já estão estabilizados e querem crescer. Então, a gente já pensa, eu já penso como vai ser depois, né? Porque se você faz só um site, se você tem só um site, ele não se vende sozinho. É Ele é teu verdade. cartão de visita online. Então você pode transformar esse cartão de visita em uma ferramenta de vendas, em uma ferramenta que vai ajudar você a administrar o seu negócio, que vai captar clientes para você, que vai fazer o seu e-mail marketing, que vai controlar seu estoque, que vai controlar a sua agenda dos clientes, vai ajudar você a relembrar o que você precisa mandar para o cliente. Tem follow-ups, então tem muita ferramenta. Então, quando um cliente me pede um site, eu já estou pensando como é que o negócio dele vai crescer, entendeu? Sim, E isso era no começo, né? Porque quando eu comecei, a ideia era essa, era fazer websites. Hoje eu não faço mais websites, eu coloco uma empresa online. Então, depende da capacidade de produção, dependendo da vontade de crescimento do empreendedor, então eu posso ajudá-lo a colocar uma empresa completa online e dar os próximos passos, não somente fazer um website. sim. Antes você colocava as empresas online de uma forma, agora é de uma outra forma, já dá uma presença maior. Exatamente. Exatamente, Entendi. já pensando como ele vai crescer, o que ele quer fazer, como serão os próximos passos, como vamos delegar, o que um website, atrás do website, todas as ferramentas, e agora as ferramentas de inteligência artificial, podem ajudá-lo, entendeu? Porque não adianta nada você começar um negócio que você não tem o próximo passo, né? Morrer na Sim. praia, e essa não é a minha intenção, eu quero ver eles todos crescendo, e muito. Sim, claro. E realmente é bem interessante porque não é só apresentar um serviço, também tem toda uma mentoria ali, né, de ajuda, Exato, porque é exato. aquele interesse em Porque realmente ver o sucesso da empresa. essa é uma parte muito boa. Eu falo que meus serviços são como minhas crianças, né? Eu coloco no mundo, quero que eles crescem. Sim, A minha filha pode ficar em casa para sempre, mas os outros filhinhos de serviço podem sair. É muito bom você ver um empreendedor crescendo, entendeu? E tem essa questão dos brasileiros também, né? Que às vezes ficam um pouco perdidos no mercado holandês. Eles têm excelentes serviços, mas não sabem exatamente como crescer
para onde crescer, quais são as conexões que eles podem fazer, entendeu? E isso é muito complicado quando você está querendo empreender em outro país. Então, se você tem uma pessoa para dar a mão, nossa, eu queria ter tido essa pessoa para me dar a mão há Sim. alguns anos atrás, né? Lá em 2017. Mas mesmo assim é muito enriquecedor, sabe? Você aprende muito. Cada mercado é um mercado diferente, né? Porque eu atendo vários nichos. Aliás, quanto mais diferente é melhor, né? E essa experiência toda de estar atendendo diferentes profissionais faz com que eu possa ajudar os próximos ainda mais, né? Porque você já sabe o que funciona, o que não funciona, e ver essas pessoas todas cheias de sonhos, né? Eles vêm comigo assim, eu gostaria disso, gostaria daquilo, ainda vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, isso funciona. E eu recebi um feedback semana passada de um cliente holandês. Eu falei para ele, tá tudo certo por aí, você tinha me ligado, ele, não te ligado para perguntar uma coisa. Eu falei, e o site, como é que tá? Nossa, tá indo super bem, a gente tá fazendo, acoplou o Google Ads, e agora o resultado, a gente está vendendo. Eu falei, yes, essa que era a intenção. Ah, maneiro. ver eles vendendo mais, sabe? Saber que estão usando a ferramenta da forma que ela deve ser usada. Que Então, é legal. muito, muito gratificante, assim. Mas agora, falando nessa questão de ferramentas, vamos dar uma desmistificada para quem está nos ouvindo em toda essa questão de ferramentas de inteligência artificial, voltada ali para pequenos negócios. Como conciliar essas 2 coisas? Então, assim, você tem algum exemplo de aplicações, assim, mais comuns ou mais acessíveis que você costuma implementar ou ajudar pequenas empresas a implementarem? Quando se inicia um processo de automação ou as pequenas implementações de IA, sempre começa pelos chatbots. Uhum. Algumas pessoas têm suas preferências, mas quase todo mundo começa pelo ChatGPT da OpenAI. Claro que tem o Gemini, que é muito usado, e eu gosto muito do Copilot também, que é da Microsoft, principalmente porque as pesquisas deles já vêm com uma referência, entendeu? Então, se você quiser saber Legal. alguma coisa aprofundada, você já pode entrar direto em uma das referências. Então, assim, normalmente se começa por chatbot, porque se você conseguir usar o chatbot, o ChatGPT, né, vamos dar nome aos bois, aprendendo a usar os prompts, que é uma das coisas mais difíceis para os iniciantes, é como usar prompts no ChatGPT, instruir, né, o robozinho para ele te dar a resposta correta, porque até eu, que sou especialista nessa área, já venho trabalhando com prompt há tanto tempo, de vez em quando pego umas respostas ruins aqui, aí tem que sentar, ok, vamos primeiro alimentar o bichinho, né, com as informações do que você está falando, o que você quer, porque é como chegar no médico e falar para ele assim, me dá um remédio para dor de cabeça. Uhum. Ele não sabe por quê, então, ele não sabe o que você tem ainda, ele não sabe por quê, qual que é a origem da sua pergunta, entendeu? É a mesma coisa falar com os chatbots. Você tem que dar a instrução correta. Para isso, eu também uso os meus próprios métodos, né? Que eu tenho o método Bright, que é uma abreviação de como dar instruções de prompts para o chatbot. Eu uso também uma outra chamada Pastor, que eu acho muito engraçada. Porque, na verdade, são 5 letras, ou 5, não, 6, né? São 6 letras que formando o prompt, ele forma a palavra pastor, né? E pegando esses significados, é como se fosse uma colinha, né? Que você, ok, o que eu tenho que usar? Eu tenho que dar esse tipo de instrução, eu tenho que falar para ele o que ele vai ser, como que ele vai trabalhar para mim, o que eu quero, por que eu quero. E essa é uma das maiores dificuldades para quem está iniciando no mundo de IA,
Mas é o passo principal e o que quase todo mundo mais usa. Eu Sim. acredito que até você também deve usar bastante Nossa, todo o dia. chatbot. Sim, pro Eu às trabalho, vezes para os meus projetos pessoais, para organizar as coisas de casa. é maravilhoso, né? Você sabe que às vezes eu uso quando eu tô com preguiça de pensar. Aí eu pego e escrevo para ele lá, porque assim, eu já tenho vários agentes, né? Sim, Eu tenho vários experts aqui, na verdade, porque eu uso o Adapta, e dentro do Adapta tem os experts já prontos, e eu tenho os meus, né, que já estão alimentados, eu só clico lá e falo para ele assim, ó, vê isso e aquilo para mim, assim, aí ele já sabe o que ele tem que procurar. Porque acho que essa ideia de criar os seus experts é bem interessante. Você pode criar usando o próprio ChatGPT para melhorar ele e deixar ele lá. Então, quando você quiser falar de um determinado assunto, você tem que clicar nele, não tem que ficar alimentando tudo novamente, não tem que ficar explicando tudo novamente. Então, às vezes eu só falo assim, ó, baseado no que você já sabe sobre mim, você pode responder isso e aquilo? sim. Eu fiz isso com o Gemini também, desde que eu assinei o Pro, o Advanced, né? Aí eu já Uhum. criei vários gems, e aí quando eu preciso de alguma coisa, eu vou, sei lá, qualquer coisa, fazer um roteiro, Uhum. fazer uma pesquisa, fazer qualquer coisa, eu só jogo as informações adicionais ali e falo, agora faz aí pra mim. Se vira, se vira, meu amigo. Aí é muito bom, né? Tudo que eu sempre sonhei na minha vida é ter uma cópia minha. Tô criando a minha. Sei. Mas aí no trabalho, você trabalha mais então com os chatbots, né? Pra poder ajudar as empresas. Eu trabalho muito com chatbots, eu ensino as pessoas a trabalharem com chatbots e também com outras ferramentas de inteligência artificial. é, Automação de marketing, né, principalmente a automação das mídias sociais, que muita gente não tem tempo de fazer e a maioria delas não gostam de fazer. Tipo assim, eu tenho uma conta lá. Muitos empreendedores falam para mim assim: eu tenho uma conta no Instagram lá. Mas, Hum, de vez em quando eu posto alguma coisa, aí eu falo, não, meu bem, vamos usar a ferramenta da forma correta, né, vamos usar as ferramentas de uma forma orgânica, que você não tem que ficar pagando tanta propaganda, né, sim. então, de uma certa forma, ajuda. Então, automatiza o processo todo, que o cliente, no máximo, tem que falar para mim, ó, eu vou fazer uma promoção semana que vem, na verdade, o mês que vem, né, mês de antecedência, eu vou fazer promoção o mês que vem, ó, tá vindo os dias das mães, ou aqui na cidade nós temos uma determinada feira que eu quero participar. Então, assim, eles só me passam informações adicionais e os robozinhos, né, os nossos programas, o sistema de automação faz todo o processo de pegar a informação, fazer os posts, criar as fotos e postar online, que é maravilhoso. Sim. Mas, assim, relacionado às ferramentas que você usa para poder implementar nas empresas, Uhum, tem algum exemplo vamos lá, de um caso, não precisa ser um caso real, mas tipo, algum exemplo de uhum, casos, que uhum. a empresa precisa de uma ajuda, seja no marketing ou na divulgação de alguma outra coisa, ou talvez análise de Uhum. vendas, algo do tipo, e as ferramentas que você usa, como é que funcionam essas aplicações? Sim, sim. Eu faço a implantação de CRMs, né, que é dentro do Zorro. O Zorro é uma das ferramentas bem completas para empreendedores. O Zorro One, que tem não só a parte de CRM, mas também a parte administrativa, você pode controlar e-mail marketing, então é uma ferramenta muito completa, não é cara também, é um preço muito interessante. Tem o Make, né, o Make.com, ele é ótimo para usar para automação de mídia social, principalmente para Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Essas ferramentas são o famoso mão na roda, né? Porque às vezes você não sabe o que fazer, você tem eles já prontos. O
Eu uso algumas ferramentas separadas que acabam você. Eu tento não usar muitas ferramentas, mas ainda uso o Make Reels, que é bem interessante para quem é pequeno empreendedor, para poder gerar material, principalmente para aquele empreendedor que fala, não tenho tempo de produzir conteúdo. Então você joga lá, pega um material de vídeo deles, joga no Opus Clip, gera já os vídeos prontos, já manda para a mídia social. O Make Reels é mais para pequenos empreendedores, né? Porque você tem um material um pouco mais personalizado. Qual é o outro que eu uso também? Automação de marketing, aí já vem as estratégias de marketing, né, que eu uso junto com o cliente para fazer a análise de vendas, normalmente eu faço junto com o relatório de vendas do cliente, de pelo menos uns 3 meses, né, para ver como que está a curva. O ideal é fazer um por ano, pegar um ano inteiro de vendas para você pegar todas as Season, como se diz, épocas do ano, as épocas do ano diferentes, que vende mais ou vende menos. Então, para fazer esse tipo de análise, o próprio ChatGPT faz análises muito interessantes com esse tipo de relatório. Legal. Você que usa o Pro, você pode carregar o material dentro do ChatGPT e pedir para ele fazer a análise a partir de lá. E tem também a parte de estratégias de marketing, mas aí eu faço análise, né, com as ferramentas que eu tenho. Normalmente eu uso dentro do Adapta, né, que são várias ferramentas juntas, e passo material personalizado para cada tipo de cliente, porque, como eu disse, eu atendo vários nichos bem diferentes. Eu não sou especialista no serviço deles, sou especialista em marketing. Sim. E fazendo as análises, você consegue atender o público de uma forma bem específica. Então, o que acontece bastante é algumas coisas você ensina eles a fazerem, mas outras Sim. coisas eles passam pra você e você já passa a resposta ali. Legal. Pronto, já passa pronto. Que é o que o empreendedor mais quer, né? Você Sim. faz para mim? Que é exatamente, que é alguém pra resolver a parada ali sem dar mais trabalho pra ele. Eu Outra coisa que eu imagino. escuto muito dos empreendedores, ai, mas eu não sou nada de tecnologia. Esse Hum. negócio de tecnologia, não, mas aí eu tenho que abrir lá, e como é que usa? Não, é melhor você fazer. Eu faço, eu cobro por isso. É claro, é claro. Tem ali uma a mais, né, um tempinho a mais você tá separando pra isso. Que E é uma bacana. forma também de poder fazer recomendação personalizada, né? Porque o cliente ele está focado em vender o produto dele. Então eu estou aqui para ajudar ele a vender mais, usar os canais, né? Que ele possa usar. Inclusive, eu já tive clientes também que eu consegui ajudar ele a melhorar o produto dele para conseguir atingir determinado mercado. Então, é muito interessante monitorar também, né, otimização desses processos, porque tem cliente que fica sofrendo lá, fazendo a mesma coisa, tem dois funcionários fazendo quase o mesmo trabalho, entendeu? Então, você otimiza um e pega o outro para fazer outro tipo de trabalho, outro tipo de serviço, então, dá para otimizar muita coisa. Como eu trabalho há muitos anos na área administrativa também, entenda um pouco de processos internos, aí junta com a inteligência artificial e a agilidade dos workflows, nossa, Uhum. dá para ajudar muito. Para mim também, praticamente, a minha empresa está totalmente não, deve estar uns 80% automatizado. Eu tenho uma outra que já está 100% automatizada. Eu só entro Caramba. lá para dar uma analisadinha na situação. E tem a consultoria, né, que é a consultoria de marketing, a Upwise, que é a meu novo desafio. Esse já é um trabalho bem personalizado, porque é mentoria e consultoria, né, que eu e a Cleuma fazemos. Então, esse já eu uso até a inteligência artificial, mas a ideia é pegar na mão do empreendedor mesmo e falar para ele assim, ó, você tem que fazer isso para crescer
e eu tenho serviços que pode te ajudar sem você ter que ficar sofrendo, entendeu? E Entendi. otimizar processos, né, dentro da empresa é um dos tópicos mais importantes dentro do meu trabalho. Que legal. Principalmente para um empreendedor euprenor, né? Não é assim que fala? Euprenor. Quem é euprenor? Precisa de todas as mãos possíveis. Ah, é verdade mesmo. É verdade. E É. como é que você consegue abordar é, essa coisa de explicar, né? Tem que ter um talento ali para poder conseguir explicar direitinho o uso da IA para empreendedores que não têm muito conhecimento técnico aprofundado. É muito É, difícil? é um processo realmente delicado, assim como foi entrar na internet há muitos anos atrás, ainda, como está na vida das pessoas, né, a IA, as IAs, elas estão entrando na vida das pessoas sem pedir licença, mas nós temos um lado bom, porque quase todas as ferramentas, elas são muito fáceis de usar. São. É claro que eu também gravo vídeos, né? Eu uso meu talento de professora, porque eu fui professora de curso técnico no Brasil. Então, você tem uma outra forma de falar com o aluno, né? Eu não conto para eles, não, mas às vezes eu trato eles como se fossem meus alunos. Não deixa de ser. Não deixa de ser, mas ainda é um empreendedor, né? Sim. É outro patamar. Mas mesmo assim, você usa de uma linguagem um pouco mais simples, né? Porque os programas em si, eles não são tão complicados. Por exemplo, usar um DALL-E para gerar uma imagem é muito mais fácil do que usar um Midjourney. Então, eu não vou indicar para essa pessoa, vai aprender Midjourney, entendeu? Não vou fazer vídeo de Midjourney, porque não é essa a intenção. A intenção é se ela precisar de um material, que o material seja fácil de usar e direto, né? Mas que ela possa usar de verdade, sem ficar sofrendo, sem ter que fazer curso. E é claro que muitas ferramentas eu mesmo gravo os videozinhos e mando para o cliente, aí o cliente sabe onde entrar, facilidade dos próprios programas, das próprias ferramentas, né? Por exemplo, o e-commerce do e-commerce Pro do CapCut é uma ferramenta que disseram que vai sair do ar, não sei ainda, não li as notícias, mas é uma ferramenta muito simples, porque você só tem que falar o que é o produto, o que você vende, só escrever lá e descarregar a Nossa! foto do produto. Então, assim, Caramba! para quem vende, por exemplo, você está querendo vender o seu microfone aí, ó, é só você carregar a foto do microfone, algumas especificações importantes que você pega lá na própria internet, de quem já vende o produto, ele faz um vídeo lindo para você. E é super simples, sabe? É você abrir, entrar com o seu Google, né? A conta do Google, conta do Gmail lá. Ele mesmo é super simples de cadastrar e muito intuitivo. Então, isso colabora muito para que eu possa explicar facilmente. Em holandês a gente fala de laagdrempel, que é um degrauzinho só que você tem que erguer a perna, porque o Aham. resto do programa faz para você. Caramba! Nossa, isso é muito interessante. Realmente tem muito mais ferramenta avançada hoje para ajudar nos negócios do que eu imaginava. Tem muita coisa. Eu mesmo uso diariamente. A gente que estava falando sobre o Fireflies, tem outras ferramentas de anotação, porque o empreendedor, ele não tem tempo, entendeu? E quanto mais a empresa cresce, menos tempo ele tem. E um funcionário custa uma fortuna, então é mais fácil você gastar um dia inteiro aprendendo a usar 2, 3 ferramentas que vai te resolver um mês inteiro de problema, do que contratar uma pessoa que vai te custar uns 2.000 euros Verdade. bem baixo, assim, né? Falando de um valor de assistente um valor muito baixo. Então, a,
os programas são intuitivos, gravando vídeo, já tem muita coisa pela internet também, eu já usei material de outros profissionais para instruir um cliente meu, entendeu? Porque não há problema nenhum de você simplesmente divulgar também o trabalho de outras pessoas, né? Eu tenho os meus parceiros, né, também, que ajudam muito. Então, existem várias possibilidades, mas os próprios programas, as próprias ferramentas já ajudam muito. Que legal. E você também faz workshops interativos e Sim, que trabalhos assim ajudam pra. muito a Ah, explicar tudo, né? Eu amo dar workshop, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer no meu trabalho, porque, como eu disse, eu era professora e é um momento que você olha nos olhos das pessoas, porque a internet, ela faz com que você acaba se afastando, você não tem mais aula pessoalmente, né? As aulas são quase todas online. sim. Então, workshop é uma forma, né, é uma ferramenta de marketing muito poderosa, né, porque você coloca numa sala todas as pessoas interessadas no seu produto ou no seu serviço. Então, assim, ao invés de você sair procurando cliente, você faz um workshop do material que você pode dar de graça ou cobrar um valor menor. Eu mesmo, junto na Upwise, eu faço workshop de empreendedorismo junto com a Cleuma, e nós ensinamos várias formas de melhorar o negócio, nós damos várias dicas, ensinamos várias ferramentas que o empreendedor pode usar, e colocando os empreendedores numa sala junto com a gente, entendeu? Você passa uma confiança maior, você mostra para o cliente que você realmente tem um serviço de qualidade para dar para ele já sai de lá aprendendo alguma coisa. Então, assim, para mim é um dos maiores e melhores ferramentas de marketing que eu tenho. Assim, é minha carta, meu trunfo. E eu imagino que quando tem esses eventos, assim, porque você, naquele evento que a gente se conheceu, eu acho que você também tinha apresentado um workshop lá. Eu lembro. Era quase que, na verdade, era bem pequenininho, não chegou nem a ser um workshop, Era uma porque apresentação, então. foi de 30 minutos, mas Aham. pode ser chamado de workshop porque eu estava ensinando o pessoal já a usar o ChatGPT, entendeu? Já instalar, nós Aham. já instalamos, algumas pessoas já estavam usando lá, testando durante o evento. Passei 3 ferramentas poderosíssimas para pequenos empreendedores, inclusive um deles estava com o laptop lá e falou: Meu, eu já testei, funciona. Então foi assim, muito legal, porque se uma pessoa usou o conhecimento que você passou, para mim já vale a noite toda, o dia todo, todo o trabalho, É entendeu? Então verdade. foi bem legal. E eu dou workshop na Holanda, em vários lugares, em português e holandês. Eu ainda não fiz nenhum em inglês, mas gostaria muito de fazer. Creio que ainda vai vir essa oportunidade. Em holandês, já tenho mais um para o mês que vem, junto com o meu novo parceiro da Clientster, né? Que é um holandês daqui da minha cidade. Nós vamos fazer um workshop de inteligência artificial, que é a minha parte, tecnologias, e ele como transformar o seu cliente em embaixadores. Oh. Mas é tudo em holandês. Aham. Lá é só para empreendedores holandeses aqui da nossa região. Então, assim, são desafios bem interessantes. Eu amo dar workshop, sentar, ficar falando, entendeu? E ganhar dinheiro com isso. E você também acredita que nesses workshops as pessoas elas vão tendo ali experimentações, né? Vão aprendendo um pouquinho, vão fazendo os Uhum. testes, mas no dia a dia, quando a pessoa estiver trabalhando com isso, existe algum nível de importância para a experimentação rápida ali antes de começar a integrar o processo? Uhum. Ou você tem geralmente algum outro approach, né? Alguma outra Uhum. forma de trabalhar que não envolve muitas experimentações, mas já vai direto
num modelo, né, Próximo num nível. design, sim, tipo, Uhum. porque no meu caso, por exemplo, leigo de IA, só uso no dia a dia para as coisas, algumas coisas de trabalho, então eu Ótimo, vou muito bem. testando, tentativa e erro até eu conseguir um prompt bonitinho. Mas no caso de Uhum. empresas, quando você está trabalhando com elas, eu imagino que nem sempre dê para fazer tentativas e erro. Às vezes é mais fácil Não. seguir ali um modelo padrão que já tem uma estrutura pré-estabelecida de como fazer as coisas funcionarem. E como funciona isso? Dentro do workshop, a intenção é que a pessoa já aprenda e saia de lá usando os métodos que foram ensinados, né? Inclusive, a maioria já são obrigadas por mim já trazer o laptop e já colocar o negócio para É. funcionar. Porque se o cliente não usar, ou se as pessoas que participam do workshop não usar o material, acaba sendo por nada, né? Todo o trabalho por nada, o dinheiro deles por nada e meu trabalho por nada. Então, a ideia é essa mesmo de sair de lá utilizando as ferramentas. É claro que para a construção de prompts, né, que são os comandos que a gente dá para os chatbots, eu sempre introduzo os métodos, né, que é o método Bright, método Pastor, e tem mais um outro novo que eu estou introduzindo agora, que eu estou adorando também, mas ainda estou testando ele, que é o Imini. Uhum. Esses métodos, eles são as pequenas formas de já o cliente poder usar, quem está aprendendo, né, a usar as ferramentas, já poder usar diretamente, aplicando na área deles. Aham. Então, a gente pega esse método, aplica na área de cada um, eles mesmos vão aplicar e já vão ver resultado, entendeu? E a partir do momento, pelo menos até então, a minha experiência, a partir do momento que você aprendeu a usar e deu resultado, você não larga mais. Esse negócio é viciante. Eu tenho até clientes que me mandam, às vezes, o WhatsApp, uma mensagem pelo WhatsApp e fala assim, eu estou precisando de mais uma coisinha. Você não tem um método para mim fazer isso, aquilo outro? Aí inclusive, passo métodos de como ter uma consultora de marketing. Tem muitos clientes que às vezes não pode comprar um pacote meu de consultoria ou dos meus programas ou dos meus serviços. Aí eu falo, ó, você começa por aqui, aí você começa a ganhar dinheiro e aí você volta para mim. Boa, já vai ajudando o cliente ali a Já, a consumir, a ter crescer condições para de voltar, né? Exatamente. Então, assim, dentro do workshop ele já sai aprendendo e usando algumas ferramentas e já usando os métodos para os prompts. Isso para mim é muito importante, porque é o que fala sobre a qualidade do que eu ensino, entendeu? Uhum. E também é claro que dentro do workshop tem sempre pessoas que falam, não, Rúbia, eu não gosto, não quero, eu vou só instalar esse daí para poder fazer consulta e gostaria de comprar um dos seus serviços para automatizar alguns dos processos, porque eu também não automatizo todos os tipos de processos, mas eu tenho equipe que pode fazer esse serviço de uma forma diferenciada. Entendi. A mão na Ah, massa mesmo, né? é. Colocar a mão na massa. Precisa, precisa. Falando assim sobre essa parte de implementação para as empresas, a gente falou um pouquinho disso, mas eu queria entender com um pouco mais de detalhes quais são os maiores desafios que você costuma observar nas empresas que querem implementar a IA. E, tipo, geralmente você chega numa empresa, a empresa fala, eu tô com tal problema, e você fala, ó, a IA vai te ajudar com isso. Quais costumam ser esses desafios que as empresas estão passando para chegar na implementação da IA? Eu acredito que são os workflows. Primeiro, entender como você está trabalhando, como é feito as tarefas dentro da empresa. Às vezes eles nem sabem explicar, né? Porque é claro que o empreendedor que ele tem alguns funcionários, ele já não sabe mais explicar como funciona as tarefas
que são executadas dentro da empresa. Então, quando a gente precisa fazer uma implementação de uma forma efetiva, eu tenho que ir para o chão de fábrica, né, que é ir lá no escritório, conversar com essas pessoas, analisar como é que está sendo feito o processo. Às vezes lá nessa conversa mesmo eu já consigo fazer algumas alterações. As pessoas que procuram a automatização, elas já têm uma mentalidade, ok, eu preciso fazer algo sobre isso, mas elas ainda têm medo e não quer que você vá lá descobrir todos os segredos da empresa deles, Sim. entendeu? Então, normalmente, eu já ofereço, ó, se você precisar, eu já faço contrato de fidelidade, né, que é privacidade, desculpa, sobre os dados e informação que estão sendo passados dentro da tua empresa, antes mesmo de fazer a segunda consultoria, né, porque a primeira consultoria é com o empreendedor, quais são os problemas, quais são as necessidades, a gente faz a análise dos processos, normalmente com a pessoa do departamento que ele quer automatizar, e a partir daí a gente já coloca as ferramentas, ó, você vai partir daqui, desse momento você vai testar essa ferramenta, se você consegue usar. Normalmente as pessoas têm uma certa resistência, mas quando você mostra para ela que o trabalho dela vai ser muito mais fácil e que ela vai poder fazer em 10 minutos o que ela faz em 2 horas, aí Muda a eles tentam. mentalidade, sim. Aí eles tentam. Então, assim, a maior dificuldade é mesmo entrar na empresa, analisar o processo deles, ver o que é que está errado, e às vezes você tem que discordar do empreendedor, ó, teu problema não é esse, teu problema, a fonte é aqui, do outro lado, entendeu? Então, analisar tudo isso, conversar com o empreendedor, falar para ele assim, ó, vamos quebrar todas as resistências, você tem um problema e eu tenho a tua solução, então vamos trabalhar junto. Aí vai, entendeu? É uma questão de confiança, questão de análise. Analisando o fluxo de trabalho, eu posso oferecer a ferramenta que ele consiga usar, e a partir do momento do teste, o funcionário que vai efetuar o trabalho já consegue resultado também, então eu arrumo mais um amigo para o meu lado da guerra. Sim. E a partir daí eu ofereço as ofertas, né, sobre quais são os preços da implementação. Mas eu prefiro fazer dessa forma, de preferência online, porque me custa muito menos, não só na questão de tempo, mas também com o custo financeiro, né? Sim, Mas, imagino. mas acontece de você sempre tem as pedrinhas no caminho, mas com uma boa análise do fluxo de trabalho é possível oferecer um serviço que ajude o empreendedor a dar o próximo passo, né? Porque se você vê uma empresa que está trabalhando demais e está fazendo tarefas repetitivas, então nesse processo é possível implementar uma IA. Entendi. É verdade, eu consigo imaginar isso. Bom, É. agora a gente já tá caminhando agora pro finalzinho, então queria Chega, saber. né? O tempo passou aqui rapidinho também. Voando, voando. Mas eu queria saber, assim, de você, quais são as previsões que você tem para o futuro da IA nesse contexto de pequenas e médias empresas e talvez algumas tendências nesse mundo de IAs e tecnologia que as empresas e os empresários deveriam ficar atentos, ficar de olho ali. Eu acredito que as IAs generativas que estão realmente muito fortes desde o começo, os assistentes virtuais são os que estão melhorando a cada dia. Nós temos muitas melhorias de vídeo, de criação de vídeo, criação de imagens, que são os mais famosos, né? Porque as pessoas Sim, falam muito, muito, muito sobre criação de vídeo, criação de imagem. Essas são as mais interessantes, mais visuais, né? Você é palpável quase, né? Você enxerga essas mudanças. O que o, o vídeo de um ator famoso comendo macarrão há 2 anos atrás, agora já parece que é o cara comendo de verdade o negócio. Então, assim, as IAs, elas generativas, elas estão avançando a cada dia. Eu tenho ferramentas que eu usava 2 anos atrás que eu já nem gosto mais, porque eu tenho outras que são muito melhores. Então, assim, não dá nem para nomear,
porque as mudanças são semanais, assim, não vou nem falar diárias, não, mas semanalmente você tem uma atualização daquelas ferramentas que você já usa, né? Sim. O DALL-E mesmo, junto com o ChatGPT, estão arrasando, porque o ChatGPT agora tem a sua própria IA generativa para imagens, ele não precisa mais usar o DALL-E, Oh, mas interessante. dentro dela você já pode testar. Dentro do ChatGPT você já pode gerar imagem. Você não precisa de outra ferramenta mais. Então, Uhum. essa é uma mudança que muito interessante, porque a maioria das pessoas usam ChatGPT. Quase todo mundo conhece ou começa pelo ChatGPT. Eu comecei pela Copilot, mas foi quase por acidente, assim, aí depois peguei o ChatGPT, já nem sei quem foi que chegou primeiro, porque todos eles eram maravilhosos. Mas esse avanço, né, das assistentes virtuais não é nem assistente, não, são os geradores de trabalhos diretos, né, que você dá um comando hoje, ele vai e coloca aquele, como é que fala? Appointment. Ai, Compromisso, você tem um é, compromisso, você só fala no telefone para sua ferramenta de IA, ó, coloca o compromisso médico às 2 horas da tarde, na quinta-feira, dia 16 de agosto. É só isso que você tem que fazer. Ele sim. vai marcar e ele já vai mandar para o teu e-mail, entendeu? Então, esse tipo de assistente, ele está ficando mais e mais poderoso, está melhorando a cada dia, está sendo muito utilizado por vários empreendedores, então acho que esse tipo de melhoria tá arrasando, assim, na minha vida, principalmente. Sim. A otimização de fluxo de trabalho que a gente acabou de falar, que é uma das coisas que as pessoas estão aceitando a usar as IAs nos processos, entendeu? Isso também tá gerando muita, como se diz, dificuldade, né, de aceitação, mas para quem usa, você vê que o resultado é direto. Então, isso vai crescendo, né, as interações vão crescendo, a qualidade das ferramentas estão crescendo e as pessoas vão usando mais e mais. E também tem uma coisa que está surgindo muito forte por causa dos governos, né, as proteções de privacidade das pessoas. Sim. Então, tem crescido muito, tem melhorado bastante, mas é claro que a proteção veio depois da invasão, né? Então, quem está invadindo ainda está ganhando essa briga, e quem está protegendo ainda tem muito que trabalhar, mas as sanções, né, na parte de inteligência artificial têm aumentado bastante. Então, de uma forma geral, o cenário de crescimento é muito grande, de inovação é constante, a integração dos processos são muito profundos, e eu acredito que isso vai ajudar tanto as pessoas, que vai chegar uma hora que vai ser impossível de negar, vai ser possível de falar, não, eu não gosto, não quero, entendeu? Sim, Assim como a imagino. internet, até os vovôs usam internet hoje, porque eu acredito que isso no futuro vai ser a mesma coisa com inteligência artificial. A gente vai usar, porque quando você assiste Netflix, eles estão usando inteligência artificial para saber que você já clicou naquele vídeo, você assistiu 10 segundos de um filme, para ver como que era o trailer, aí começa a sugerir opções para você, não sei se você tem Netflix, mas tem sempre aquelas sugestões. Então, Sim. eles já vêm